Olá, amigo assinante da TV Primeira, estamos de volta, começando mais um programa Entrevista. Hoje eu recebo aqui em nossos estúdios o professor e terapeuta ortomolecular Alexandre Quarto. Alexandre, bem-vindo. Obrigado, que bom te rever. Prazer agora nesse novo programa. Bom, prazer estar aqui. Bom, Alexandre, vamos começar então, sendo bem redundante pelo começo. O que é a medicina ortomolecular? Uma medicina que surgiu na década de 50 nos Estados Unidos. Foi descoberta pelo bioquímico americano Linus Pauling, voltado para a proteção do nosso patrimônio genético, né? Então, essa teoria diz que a causa das doenças, que nós temos várias formas de envelhecer e que o ser humano passa por um processo de oxidação. Ou seja, a cada ar que nós respiramos, existe uma possibilidade, que é um percentual de ferrugem que fica como subproduto do próprio oxigênio que entra. Então isso gera um envelhecimento. E que seria esse envelhecimento, ele está ligado ao grau de oxidação. E ele descobriu, né, com pesquisas, que alguns nutrientes, algumas vitaminas, alguns alimentos, produzem a capacidade de reduzir essa oxidação e assim proteger a expressão da nossa genética. Então, por exemplo, dois irmãos gêmeos têm uma genética idêntica e eles têm estilos de vida diferentes. Um se expõe ao cigarro, muito uso de celular, ambientes com radiação eletromagnética, um mau sono, e a alimentação fast food, junk food e tal. O outro exemplo, respira um ar puro, come comida mais pura, sem veneno e toma, por exemplo, suplementos. Eles têm duas expressões diferentes do seu DNA. Entendeu? Esse que está mais descuidado, ele tem a possibilidade de aflorar as doenças que poderiam acontecer com ele com 80, 85 anos, muito antes. E aquele que tem um estilo de vida preservado, passou por um processo também de conscientização, de reeducação e seguiu alguns suplementos da ortomolecular, ele tem a possibilidade de não ter doenças, ou ter doenças que estão na genética dele de uma forma mais suave ou muito tardiamente. E no Brasil, é mais recente, né, essa medicina? É mais recente, sim. Ela começou, assim, para poucas pessoas. Agora, só que já tem 30 anos, já existe há mais de 15 anos uma sequência de congressos em São Paulo, congressos anuais. Tem grupos no Rio de Janeiro, cresceu muito no Rio de Janeiro. Tem grupos no Rio Grande do Sul e grupos em Curitiba. Então, você tem aí esses 4 centros, onde Rio e São Paulo predomina mais. Então, ela tem cerca de 30 anos no Brasil, começou com investimento de alguns médicos que formaram, colocaram alguns aparelhos. Então, ela nunca fez parte, por exemplo, de uma rede de convênio, né? Porque ela requer investimentos, cursos, atualizações, aparelhagens, né? De modo geral, que isso inviabiliza a inclusão delas nos planos dos convênios. Quer dizer, Alexandre, que então essa medicina ortomolecular se baseia em vitaminas, em minerais. Essa é a terapia. E sim. Vitaminas, é importante diferenciar, Carlos, as pessoas falam que elas fazem ou aprenderam ortomolecular usando só minerais em gotas. Tecnicamente não é isso. A pessoa pode falar popularmente, mas não é isso. O ortomolecular é algo amplo, que requer um conhecimento amplo do profissional. Então, só para a gente ter uma ideia, o que entra na ortomolecular, conhecimento de minerais, geralmente que são encapsulados, minerais quelados, que têm uma absorção superior no organismo, aminoácidos, com funções, são mais de 40 aminoácidos, vitaminas se combinantes com esses aminoácidos e minerais, ácidos graxos, formas de ômegas 3, 6 e 9, tá? Flavonoides, extratos extraídos, né, de frutas e de legumes, leguminosas, sementes, entendeu? Então você tem, ela se une também a alimentos funcionais, é algo muito amplo. Então ortomolecular não é apenas tomar uma gotinha. E ortomolecular também não é passar creme na pele. Tem muita gente que está se enganando por aí, né? Ou sendo enganada. Precisa, né, conhecer mais, acessar e saber o que é cada coisa, né? Ortomolecular não é passar creme na pele, acreditando que vai absorver, que vai fazer. Isso aí seria uma oligoterapia estética.
que é um trabalho muito diferente, e ortomolecular é algo muito mais abrangente, muito mais profundo. Principal princípio, Alexandre, o principal princípio, o principal mesmo é a prevenção. A prevenção, sendo que sempre, no olhar da ortomolecular, é um olhar que se liga à medicina funcional e à medicina biológica. O ser humano, ele passa, antes de ele entrar cruzar a fronteira da doença, então como é que a pessoa pensa? Eu não tenho nada. Não tem nada de acordo com qual olhar? Com o olhar dos exames de imagem, vai fazer ultrassom, cintilografia, tomografia, tá tudo bem, mas é um bem, você tem que entender que bem que é esse. Faça exames de laboratório, estão dentro das faixas, ok, só que para a ortomolecular e para a medicina biológica, isso não é suficiente, a gente não se acomoda em cima disso, a gente vai pesquisar, inclusive através de questionários. No caso, eu uso também uma biorressonância, que eu desenvolvi muito simples, que dão notas para a vitalidade dos órgãos. Com isso, com mais algumas perguntas chaves, a gente começa a definir um quadro que a gente chama de quadro clínico, né, que é a descrição da pessoa, porque a ortomolecular também é muito útil para esses quadros que são ainda antes da doença. Ela é útil na doença e antes da doença. Onde a pessoa fala, olha, meus exames estão normais e eu sinto um monte de coisa, o que eu faço? Muitas vezes, na orientação que ela foi buscar, não existe uma resposta ou uma terapêutica apropriada para esse estágio, que a gente chama esse estágio de pré-doença ou estágio disfuncional. Eu sinto um monte de coisas, mas meus exames estão normais. Ou pouca alteração, que também não explica. Então, existe muito o que fazer nesse estágio disfuncional que é da pré-doença. E a ortomolecular, então, desenvolveu, junto com a medicina funcional, com a nutrição funcional, diversas abordagens, né, para o equilíbrio dessas diversas funções. Por isso que é funcional, né? Porque também é buscando o equilíbrio das funções. Então, a gente trabalha também com a medicina funcional, que ela tem cerca de 80 anos, né? Então ela surgiu ainda antes da ortomolecular. E a gente associa a ortomolecular com a funcional, que a funcional foi descoberta por Ménetrier e Bertrand nos anos 30, e eles desenvolveram também, com pesquisas, as tendências ao adoecimento. E desenvolveram tendências, 6 perfis ao adoecimento, os principais, e os minerais que equilibram esses perfis. E é algo que a gente vem falando também há algum tempo na cidade. A gente está na cidade, nessa região, né, há cerca de 7 anos. A gente já fez mais de 100 palestras educativas para o público, no sentido de reeducar e de mostrar essa nova visão e essa nova prática, na verdade. Não só uma visão, não é algo teórico. A diferença realmente é colocar isso em prática. Como você, felizmente, conhece e você viu pessoas, né, se beneficiando dessas práticas aí.